Fala pessoal, estamos agora na aula de número 6, onde vamos demonstrar o monitoramento da gestão. Lembra que desde a aula 1 até a aula 5 vimos demonstrando aí o quesito sobre objetivo, meta para a formação aí da política de PGR-TR, e também estabelecendo objetivos, metas e o procedimento, onde foi criadas as ações rotineiras para os trabalhadores operarem aí, depois de treinado, capacitado, a infraestrutura implantada. E agora, de acordo com a NR1, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que estabelece no seu item, vamos lá, 1.5.2 o plano de ação. Vou pegar especificamente aqui no 1.5.5.32, que diz o seguinte: o desempenho das medidas de prevenção deve ser acompanhado de forma planejada a contemplar. A linha A, verificação da execução das ações planejadas. Precisa verificar, planejamos, implantamos, vamos verificar. Precisa fazer esse monitoramento. E B, inspeção de locais e equipamento de trabalho. Então a gente precisa fazer as blitz de segurança, as inspeções, as qualimetrias e monitorar as condições ambientais. A gente precisa, está na legislação, é a lei. E isso remete também na R31, que é o tema que nós estamos trabalhando aqui. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, primeiramente, eu vou apresentar para vocês aqui a nossa qualimetria em gestão. Então, nós partimos de uma planilha para alimentar essas informações. Então, o sistema de gestão ele foi montado desde o início para chegar nesse momento e fechar a gestão, ou seja, fluxo de processo dentro do macro processo que estudamos, do defensivo, que é o transporte, carga, descarga, armazenamento. Aí depois temos a necessidade de fazer a aferição do desempenho dos procedimentos na manipulação, aplicação, capacitação, equipamento de proteção individual e descontaminação. Então essas abas aqui estão demonstrando para nós o que? O que trata cada item. Um é armazenamento, ou melhor, o item 1 é da NR31.7, o item 2 NR31.7.17, a NR3 NR31.7.17.1 e o armazenamento nós estamos falando aí da NR31.7.13 e aí por diante. E como é que ficaram essa questão do monitoramento na parte prática? Nós estamos monitorando o processo e também a gestão de cada trabalhador. Então a gente pode perceber aqui, ó, que nos itens transporte, carga e descarga não tivemos nenhuma não conformidade, nenhum desvio. E o armazenamento também não ocorreu de acordo. Isso significa que a infraestrutura está adequada. E aqui na manipulação também não tivemos problema na manipulação. Tá? Então, ou seja, esses três itens foram monitorados e estão a contento. Logo na aplicação nós já temos alguns desvios, ou seja, começando desse aqui, ó, do 1, ou melhor desse, uma não conformidade, um desvio do item 31.7.8. O empregador rural equiparado deve sinalizar a área tratadas, informando o período de reentrada. Então, está na legislação, é obrigado a fazer esse processo, porém não foi atendido. Então, tem uma notificação, tem uma não conformidade desse item. E também do item 31.7.10. Equipamento de aplicação de agrotóxicos, aditivos, produtos afins devem ser mantidos, conservados em condição de funcionamento sem vazamentos, inspecionado antes de cada aplicação, utilizado para cada finalidade. E também nós temos uma não um desvio no item 31.7421. O empregador rural equiparado deve interromper imediatamente as operações se névoas geradas na aplicação atingir o operador. Então nós constatamos essas questões, não teve esse bloqueio, nós estávamos implantando a gestão. E aí percebemos então que existe a necessidade de fazer um treinamento para os operadores, envolvendo também o gestor, no comitê, discutir todas essas situações e para atendimento, acatamento das normas. Aqui nós temos um gráfico bem mais colorido, que trata sobre
as edificações. Então aqui tem bastante coisa também para a gente fazer, realizar, precisa adequar. E o importante, pessoal, dentro de uma gestão é que a gente consegue medir lá quinzenalmente, que nós estabelecemos no nosso programa interno, como que vamos medir, a periodicidade que vamos medir, o que vamos medir. E aí, uma vez que a gente está medindo aquela ação errada, ou melhor, aquele desvio, nesse gráfico a gente vai poder verificar a repetição. Se no mês que vem a gente identificar novamente o desacordo desse item 31.7.11, e o que vai acontecer? Vai aparecer duas situações dessa, depois 3, 4, e aí com isso poderemos tomar uma decisão no sentido de que fazer um bloqueio dessa condição, pois nós não estamos conseguindo gerenciar esse item. A gente vai precisar dar uma prioridade, fazer uma força-tarefa para conseguir fazer uma gestão daquele item que a gente está deixando a desejar, tá? E como que nós chegamos nesses resultados e depois transformamos ele em indicador de consolidação, ou seja, vamos mostrar como que está o comportamento de cada trabalhador, se está contribuindo ou descontribuindo com a gestão. Então, aqui por exemplo, é o consolidado, a gente está medindo o trabalhador, lá nós estamos medindo a infra inteira, os gerentes, a fazenda, toda a gestão, aqui é cada trabalhador. Porque a gente precisa perceber em aspecto geral e também no particular, que às vezes o particular ele impacta sobre o geral e vice-versa. Então a nossa meta, de acordo com a aula número 2, extraída lá dos objetivos e meta, é alcançar 100%. Do que? De treinamento, por exemplo, dentro da NR 31.1, que fala sobre as medidas de proteção. Então perceba, esse trabalhador ele atingiu o máximo desse item, esse também, desse item aqui, ó. Então vejam bem, o 31.7, esse trabalhador aqui, ele não atingiu esse item satisfatoriamente, e nem esse, e nem esse. Então com isso a gente consegue ver, por exemplo, esse aqui está bem abaixo dos outros. Significa que esse trabalhador em particular está com maior dificuldade, né? Entendeu? A gente precisa entender por que esse desvio. Quais são as motivações? Porque nós vamos fazer uma colorimetria agora de comportamento. É humano, é ação humana, né? E aí está interferindo na gestão. E essa possibilidade de enxergar, essa lente de verificar o individual dentro de um conjunto é fundamental, porque a gestão ela vai seguir para outras vertentes, por exemplo, plano de carreira, participação de lucros, resultado, meta de desempenhos, enfim, terão outros assuntos importantes, mas eu quero tratar aqui sobre a questão da responsabilidade, tanto do trabalhador como do empregador. O empregador implantou e está monitorando, e o trabalhador não está descontribuindo com a gestão. Isso é uma escolha? Isso foi uma atitude particular dele? Então, a gente vai precisar chamar esse trabalhador, porque se trata de um desvio, e aí vamos criar uma ação em cima desse trabalhador particular, e esse também, e ver quais foram as dificuldades que eles sentiram, e se são justificáveis, certo? E como a gente chega nisso, pessoal? Como que nós conseguimos chegar nesse ponto? Através da qualimetria em gestão. Então, como que a gente faz a avaliação? Como que a gente mede? A avaliação de qualimetria do plano de ação. Então nós pegamos o plano de ação lá daquele processo que foi levantado no sistema de gestão com a base do GRO e transformamos ele em checklist. Ou seja, nós estamos verificando aqui, ó, os trabalhadores nesse processo. Então, seja transporte de carga e descarga. Então nós estamos verificando aqui, ó, aqui está conforme. NR 31.17, que vai falar sobre rotulagem e tal, está conforme. NR
31.7.17, que vai falar sobre os veículos devem ser higienizados, descontaminados, está conforme, armazenamento está conforme. Então a gente percebe que a parte de infraestrutura está conforme. Agora, a questão de manipulação, aqui onde houve um desvio do trabalhador, a manipulação de agrotóxico, aditivos, adjuvantes e produtos afins nos ambientes de trabalho, em desacordo com a receita e as indicações do rótulo EBULA, previsto em legislação vigente. Nós tivemos uma não conformidade desse trabalhador, que é o caso lá que eu estou demonstrando. Aí nós tivemos outras não conformidades, e aqui ele já repetiu essa não conformidade, porque já foram duas medidas, já foram duas avaliações em cima desse trabalhador, e mais uma não conformidade, e mais umas, e aí vai, ó, e ó o tanto que veio aqui. O que aconteceu? Esse trabalhador ele teve um total de 8 não conformidade e teve um peso de 16 repetições aqui. Logo, na somatória aqui do cálculo, uma regra de 3, ele atinge 51,61 pontos, ou melhor, por cento. E isso significa o quê? Que está insatisfatório a condição desse trabalhador dentro do processo. Ele não está atendendo. Isso é base de uma advertência, de reeducação, aculturamento, ambientação, treinamento. E quem vai definir isso? Quem vai definir isso é a direção, que é o responsável, de acordo com a NR 1.5. A responsabilidade pelo gerenciamento de risco é do empregador. E a NR 31, e ela vai se remeter isso, 31.1, responsabilidade do empregador rural. Então com isso a gente consegue fazer a gestão, demonstrar os resultados e participar os trabalhadores sobre o desempenho deles na prática, através de indicador de gestão. Então tá aí, indicador de desempenho e monitoramento do processo agroquímico. Então com essa ação nós fizemos então o que? Demonstramos o resultado do sistema de gestão e vamos melhorando na medida que encontramos alguma falha do nosso processo, beleza? Nós vamos ver na próxima aula, vamos conversar sobre o momento prático, onde eu vou estar demonstrando como que a gente mede, como que a gente faz a blitz de segurança, as inspeções lá no local de trabalho, beleza? Agradeço a sua participação até aqui e nos veremos em demais momentos. Até lá!